Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. Dias escolhidos, como eu disse sexta-feira passada, a gente está começando uma nova série, sendo que essa série de sexta-feira é sobre os Cavaleiros Reais, sobre os Royal Knights, né? E no dia de hoje eu vou estar começando essa série de verdade, falando sobre cada um dos Cavaleiros Reais, um a um, vídeo a vídeo, né? E a gente vai começar falando sobre o Alphamon, né? E por que você vai começar falando do Alphamon, já que ele é o mais poderoso, ele é o líder do grupo? Porque ele é o Alpha, ele é o início, né? E por isso a gente vai começar nossa série da maneira correta através do início, né? Do primeiro Digimon dessa lista. Então, vamos falar um pouco do Alphamon, trazer mais informações dele para vocês, explicar várias coisas interessantes sobre ele. Então, vamos começar? Vambora! Então, galera, falando sobre os Cavaleiros Reais, indiferente de qual membro a gente estiver falando, a gente vai estar sempre falando de um grupo liderado por Yggdrasil, né? Então, basicamente, um grupo que foi criado para ser os protetores do mundo digital, debaixo do comando do seu mestre, seu Lorde Soberano Supremo, Yggdrasil. Então, muito importante que todos vocês entendam isso, porque, indiferente do que aconteça, na grande maioria das vezes, não importa qual dos cavaleiros seja, ele vai respeitar e obedecer Yggdrasil, porque ele é o mestre supremo de todos eles. Inclusive, todos eles se referem a Yggdrasil como mestre, ou meu lorde, ou excelência, alguma coisa do tipo, né? Como se ele fosse o rei, o maior de todos, né? E, bom, a gente vai falar nesse vídeo sobre o Alphamon, né? O Alpha, da letra do alfabeto grego, Alpha é a primeira, então representa basicamente o início, né? Então, a gente pode dizer em teoria que talvez o Alphamon tenha sido o primeiro Cavaleiro Real, o primeiro que apareceu. Porém, vários indícios mostram pra gente que isso não é verdade, né? Mas a gente já vai chegar lá. Então vamos começar a falar primeiro sobre no que ele é baseado, né? Ele é baseado, como eu já disse, na primeira letra do alfabeto grego para o nome, porém, ele é baseado, como todos os outros Cavaleiros Reais também são, nos Cavaleiros da Távola Redonda. Então, o que é os Cavaleiros da Távola Redonda? Basicamente, são histórias contadas na Europa, na Grã-Bretanha, né? Que basicamente contavam histórias sobre um rei, né? Que no começo era basicamente um menino, que guiado por Merlin acabou chegando numa espada que estava enfiada numa pedra, em algumas versões em uma bigorna, e qualquer pessoa que tirasse aquela espada de lá seria o rei, seria o escolhido, né? E acontece que Arthur foi até lá e, por ele ser o escolhido, ele tirou a espada de lá. Muitos de vocês, acho que todos de vocês conhecem essa história, já viram essa história sendo empregada em coisas diferentes, em mídias diferentes, até em animes diferentes, né? O que é muito normal, é uma história extremamente conhecida, né? E no caso, o Alphamon representa o próprio Rei Arthur, aquele que começou, aquele que foi o escolhido. Então, quando ele tirou a espada de lá, ele se tornou o rei, e a partir daí que todas as suas façanhas e aventuras começaram, né? Então, muito importante que todos vocês entendam uma coisa, que apesar do Alphamon, e assim como todos os outros Cavaleiros Reais, serem baseados nos Cavaleiros da Távola Redonda, eles não têm muitas conexões com eles, com os Cavaleiros em si, e sim apenas com o folclore, muitas vezes uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas bem pouco. Cada um deles apenas é o seu próprio ser, então cada um tem suas próprias características, pouco a ver com os Cavaleiros em si mesmo. Porém, sobre o número de Cavaleiros, bom, Cavaleiros da Távola Redonda se resumem a, normalmente, 13 membros. 12 cavaleiros e mais o rei, que formam 13, que é o mesmo número de cavaleiros reais que a gente tem no mundo digital. Porém, em algumas lendas e em alguns contos e coisas do tipo, é dito que os Cavaleiros da Távola Redonda eram muitos mais, chegaram até os números de 150 cavaleiros, que não é o caso em Digimon, né? A gente vai estar tratando de apenas 13, obviamente esses 13 baseados nos 13 mais importantes cavaleiros da Távola Redonda, certo? Maravilha? Então, sobre o Alphamon baseado no Rei Arthur, nesse caso.
Alphamon, pessoal, ele foi conhecido por muito tempo como o Digimon mais poderoso de todos. Hoje em dia ele não é mais, tá? O que acontece é que, graças a ele não ser mais, muitas pessoas acham que ele é fraco, quando isso não é verdade. Ele é o Digimon mais poderoso entre os Cavaleiros Reais e nenhum outro Cavaleiro Real pode ir com ele no quesito poder e força, né? Nem mesmo o Omegamon. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que o Omegamon tem a mesma força que ele. Muitos que assistiram o Digimon Adventure 3 pensavam que o Alphamon tinha fugido do Omegamon durante a luta ou tinha sido derrotado, quando nenhuma dessas duas afirmações são corretas ou verdadeiras. O Alphamon apenas se retirou porque ele não queria ter que lutar contra o Omegamon naquele caso, né? Se o Alphamon tivesse lutado a sério, a gente teria visto coisas muito piores em Digimon Adventure 3. Mas vamos começar. Todos os Cavaleiros Reais são do tipo Cavaleiro Sagrado. Isso se aplica ao Alphamon também, certo? Ou seja, ele é um Cavaleiro Sagrado, ele é do atributo Vacina, muito propício para ele ser um Cavaleiro do atributo Vacina, né? Principalmente são Digimons do tipo Vírus, dos quais ele vai ter que lidar. Ele ser um Digimon do atributo Vacina faz todo sentido, né? Nível Mega, obviamente, ele possui o anticorpo X dentro de seu corpo. Ah, mas ele não tem o X no nome. Muito normal, muitos Digimons já nasceram com o anticorpo X e por isso eles não têm o X em seu nome. O Alphamon é isso também, certo? Pertence ao campo dos Destruidores de Vírus, mais uma vez faz todo sentido. E ele pertence ao grupo Os Cavaleiros Sagrados, que é o grupo que a gente está cuidando nessa série, né? Então, o que são os Cavaleiros Sagrados ao que o Alphamon pertence? Eles são o nível supremo de segurança das redes da NET que envolvem os mundos digitais. Então imagina que os mundos digitais fiquem dentro da internet que a gente vê, da internet que a gente usa e mexe, até algumas que a gente não mexe, né? Digamos que eles tenham vários setores de segurança, várias coisas que protegem o mundo digital. Bom, a parada que é mais poderosa que protege o mundo digital de longe é o grupo dos 13 Cavaleiros Sagrados, dos 13 Cavaleiros Reais, certo? E o Alphamon, sendo o líder deles e o mais poderoso dentre eles, é a arma mais poderosa que os Cavaleiros Reais possuem. Então sempre que ele aparece é sempre porque a coisa tá muito feia e porque precisa ser ele a resolver. E qualquer Digimon que seja, que se encontre com ele, sabe muito bem que ele tá no caminho errado, ele já era, vai ser muito difícil para ele. A não ser que ele seja alguma coisa muito catastroficamente poderosa, que tem poucos casos, né? Então, é dito, pessoal, que os Cavaleiros Reais, eles possuem o Alphamon como se fosse um líder. Graças a isso ele é respeitado, mesmo entre eles, mesmo entre aqueles que normalmente têm uma índole um pouco diferenciada, né? Como o Lord Knightmon, por exemplo. Eles respeitam o Alphamon. Apesar disso, ele é visto como uma força à parte, né? Ele é chamado de uma força extra, vamos colocar assim. Normalmente são os outros 12 que agem. O 13º, que é o próprio Alphamon, não está lá na maioria das vezes. Os que têm que agir são os outros 12. Se os outros 12 não conseguiram alcançar seus objetivos e a situação está muito crítica, normalmente chega o Alphamon e daí finalmente ele é usado por Yggdrasil para estar buscando resolver os problemas, né? Então ele é visto dessa forma, como uma força extra, o que é muito interessante. Também é chamado de o cara que se senta no trono vazio, o que é muito interessante, porque, como a gente acabou de dizer, por ele ser essa força extra que chega do nada, imagina que existam reuniões entre os Cavaleiros Reais, né? Nessas reuniões, todos eles estão lá conversando e o Alphamon, na gigante maioria das vezes, não está presente. Ele só aparece quando a coisa está muito feia. Então é dito que o trono dele, a cadeira dele, está sempre vazia. E por isso ela ganhou esse apelido, né? Também é chamado de um eremita, né? Por quê? Porque o Alphamon gosta de ficar muito sozinho no canto dele, pensando, planejando, treinando, seja lá o que for que ele queira fazer. Ele sempre fica como um eremita em algum lugar sozinho, distante, escondido. É o jeito dele, é assim que ele age na maioria das vezes, né? Tem uma capa azul muito bonita e o corpo todo coberto por uma armadura. Basicamente o corpo dele parece uma armadura ambulante. A maioria dos Cavaleiros Reais vai ser assim, né? Nas costas dele ele tem um par de asas pequenas formadas por armaduras, que parece que a capa sai delas. Apesar disso, mais pra frente elas se tornam asas mesmo, mas a gente já vai chegar lá, né?
Então algumas coisas muito interessantes agora já falando sobre as habilidades dele, né? Para começo de conversa, ele consegue usar círculos mágicos. Então, o que são círculos mágicos? Bom, se você já assistiu anime ou Harry Potter, alguma coisa do tipo assim, você sabe muito bem o que são círculos mágicos. Ele basicamente coloca a mão assim, surge um círculo mágico com várias escrituras e desenhos, e pentagrama e um monte de coisa lá, e dali sai algum ataque, sai alguma magia. O Alphamon consegue usar esses círculos mágicos para várias coisas diferentes, né? Uma delas, com certeza, é invocar ataques de energia, né? Outras coisas que ele faz, por exemplo, é invocar suas espadas de dentro desses círculos mágicos. E quando a gente fala de espadas pro Alphamon, novamente se remete a ele ser baseado no Rei Arthur. Porque Rei Arthur, diferente do que a maioria das pessoas sabe, tinha duas espadas. Uma delas ele tirou da pedra e a outra ele ganhou de uma mulher que saiu de dentro de um lago, né? E que era basicamente uma deusa, uma fada. E o que acontece é que uma dessas duas era chamada de Excalibur, né? Então, muitas pessoas acreditam que a Excalibur era a espada que ele tinha tirado da pedra, quando na maioria das vezes não é verdade. A espada que ele ganhou da deusa do lago é a espada que é conhecida como Excalibur. A outra espada ele tirou da pedra. Foi a espada que condecorou ele como sendo o Rei Arthur, né? Então é interessante isso, que a Excalibur não é a espada que tornou ele como rei. E nesse caso, o Alphamon também tem duas espadas, sendo que uma ele sempre tem. É a espada chamada Seiken Grandalfa. Basicamente se traduz para Holy Sword Grandalfa, ou Grandalfa, a espada sagrada. É uma espada branca que na maioria das vezes ele cria um círculo mágico e puxa ela de dentro desse círculo mágico e usa ela para estar lutando, né? E ele tem uma segunda espada, que é uma espada que é gerada através do corpo de um outro Digimon chamado Oryuumon, né? Então muitos de vocês devem conhecer o Oryuumon hoje em dia. Eu fiz inclusive um vídeo sobre a linha evolutiva mais correta para o Ryudamon. Recomendo que vocês assistam lá. Eu falei sobre o Oryuumon. Basicamente é um dragão que veio dos sonhos e que todo o corpo dele é baseado em espadas, né? E o próprio Oryuumon, quando em contato com o Alphamon cria um círculo mágico que converte o Oryuumon em uma espada muito parecida com um machado, né? E essa espada chamada Ultimate Great Dragon Sword, né? É basicamente uma espada que é tão poderosa que ele usa ela só nas horas mais difíceis. Tanto assim que ele basicamente evolui quando ele pega essa espada na mão. Muito parecido com o que acontece com o Imperial Dramon. Quando ele pega a Omega Blade, ele evolui para Imperial Dramon modo paladino. O Alphamon, quando pega a Ultimate Battle Blade Ouryuken, esse é o nome verdadeiro da espada, ele evolui para Alphamon Ouryuken, né? E daí as asas pequenas nas costas dele soltam suas penas e viram asas enormes, né? E ele fica então segurando essa grande espada enorme na mão dele, formada desse outro Digimon poderosíssimo, né? E isso mostra pra gente que sim, o Alphamon tem duas espadas também, assim como o Rei Arthur também tinha, né? Então a gente pode provavelmente considerar uma das duas a Excalibur nesse caso, né? Lógico que a gente tem outros Digimons que possuem espadas de nome parecido com Excalibur. O próprio Holy Angemon possui uma espada chamada Excalibur também. Se ela tem a ver com essa história, até aqui a gente não sabe porque ele não tem conexão nenhuma com o Alphamon. Porém, uma dessas duas espadas que o Alphamon utiliza, com certeza é baseada na própria Excalibur. Eu diria que é a Ultimate Battle Blade Ouryuken, porque ela é a mais especial dessas duas espadas, né? A Seiken Grandalfa ele usa, na maioria das vezes, como uma espada normal, como um poderzinho normal. Para ele, muito poderoso, mesmo assim, né? Além disso, pessoal, no caso do Alphamon, ele possui uma terceira habilidade especial, muito poderosa nesse caso, chamada Alpha In Force. Eu já falei dessas habilidades em outros vídeos, mas o Alpha In Force é uma habilidade muito incrível, porque basicamente o que ela faz? Ela dá poderes para o Alphamon de estar reprisando certos momentos, principalmente dentro de batalhas. É dito que quando o Alphamon usa um ataque e esse ataque elimina os seus alvos, esse nunca é o primeiro ataque, sim sempre o último ataque, que o Alphamon já usou dezenas, às vezes até milhares de vezes ataques diferentes ao mesmo tempo no mesmo oponente,
e aquele que elimina é sempre o último que você vê, porque ele está repetindo o tempo quantas vezes ele precisar. Essa é a habilidade do Alpha Enforce, que é uma habilidade única e exclusiva do Alphamon, o que realmente torna ele um dos Digimons mais poderosos que existem, né? Então assim, mas o Alpha Enforce é uma habilidade muito incrível, porque basicamente o que ela faz? Ela dá poderes pro Alphamon de estar reprisando certos momentos, principalmente dentro de batalhas. É dito que quando o Alphamon usa um ataque e esse ataque elimina os seus alvos, esse nunca é o primeiro ataque, sim sempre o último ataque, que o Alphamon já usou dezenas, às vezes até milhares de vezes ataques diferentes, ao mesmo tempo no mesmo oponente, e aquele que elimina é sempre o último que você vê, porque ele está repetindo o tempo quantas vezes ele precisar. Essa é a habilidade do Alpha Enforce, que é uma habilidade única e exclusiva do Alphamon, o que realmente torna ele um dos Digimons mais poderosos que existem, né? Então assim, usando essa habilidade, a gente já consegue perceber que ele é quase imbatível de certas maneiras, né? Que sempre vai colocar ele nas listas dos Digimons mais poderosos, nesse caso. Então assim, aí por último, sobre os ataques, realmente ataques que ele usa de energia, ele possui um ataque chamado a Digitalização da Alma, né? Onde através de um círculo mágico, ele pode fazer duas coisas, que são coisas muito especiais nesse caso. Uma delas é soltar um grande raio verde das mãos dele. E esse raio verde, quando pega nos seus oponentes, ele desintegra os oponentes, ele desfaz os oponentes. Mas a segunda coisa que esse ataque também faz é, desse círculo mágico, invocar um monstro que vem de uma outra dimensão. E esse monstro que vem de uma outra dimensão não é especificado se ele é mesmo um Digimon ou não, ou se ele é apenas um monstro que realmente veio de uma outra dimensão, algum tipo de dragão, algum tipo de demônio, ou, como eu disse, talvez algum tipo de Digimon, mas ele literalmente invoca esse monstro, e esse monstro luta com seus oponentes no lugar do Alphamon, ataca os oponentes de Alphamon. Ou seja, ele consegue fazer mais com esses círculos mágicos do que a gente imagina. A gente já viu várias coisas aqui, como o caso dele usar os círculos mágicos para invocar a espada, usar os círculos mágicos para transformar o Ouriumon na espada Oryuken, e também invocar um monstro de outra dimensão, além de soltar raios verdes de energia, né? Tudo isso usando esses círculos mágicos. Inclusive, ele tem uns braceletes que ficam em volta dos punhos dele, que se parecem muito com anéis sagrados, mas não são especificamente anéis sagrados, mas é dito que esses braceletes provavelmente ajudam ele a estar fazendo essas magias, né? Uma coisa muito interessante, o fato de que o Rei Arthur foi guiado pelo Mago Merlin. Mago Merlin, obviamente, usava magias. Para o Alphamon usar magias, de certa forma isso pode ser uma conexão com o fato de que o Mago Merlin tinha conexões com o Rei Arthur, né? O que é super interessante. Então, pessoal, esse é o Alphamon, né? Com a conexão com o Alphamon Oryuken, basicamente é o mesmo Digimon, apenas mais poderoso ainda, ele se torna, assim, o líder dos Cavaleiros Reais. E no caso da Távola Redonda, o Rei Arthur, aquele que comandava todos os cavaleiros que se juntavam àquela organização lá na Bretanha, né? Então, assim, é muito incrível. São cavaleiros que fazem parte de histórias maravilhosas, de coisas e contos contados há muitos e muitos anos. E eles terem sido escolhidos para proteger o Deus do mundo digital é muito importante. Então, assim, óbvio que eu vou fazer vídeos não apenas sobre os Cavaleiros Reais, mas também sobre alguns outros Digimons e o próprio Yggdrasil, que tem conexões com esse grupo, né? E, assim, em todos eles eu vou estar sempre mencionando coisas diferentes. E uma das coisas que é mais importante nesse caso é o fato de que a história dos Cavaleiros da Távola Redonda possuem versões um pouco diferentes, sendo que uma delas é uma versão do cristianismo, né? Onde uma certa época as histórias, os contos dos Cavaleiros da Távola Redonda passaram pelas mãos dos cristãos, e dentro do cristianismo ela ficou um pouco diferente, como por exemplo colocar o Santo Graal, né, que era uma coisa que os Cavaleiros da Távola Redonda procuravam sempre, e fazer com que ele se transformasse no sangue real, o sangue que vinha do próprio Jesus Cristo, né? E o fato de que esse era o objetivo dos Cavaleiros da Távola Redonda era sempre incrível. Em uma das versões era simplesmente achar o Santo Graal, que era basicamente um cálice
que daria vida eterna e outras coisas e gostos diferentes para alguém, né? Mas nesse caso do cristianismo era uma coisa muito mais sagrada, muito mais santa, que provavelmente também influenciou muitas coisas dentro dos Cavaleiros Reais do mundo digital, né? Então quando a gente já fala de Jesus e outras coisas que tem a ver com cristianismo e Deus, obviamente que se remete diretamente ao fato de que o próprio Yggdrasil é o Deus de muitos mundos digitais e que os 13 Cavaleiros Reais protegem ele. É um grupo que foi formado com esse único, exclusivo objetivo: proteger e seguir as ordens do próprio Yggdrasil, do próprio Deus, né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse início, gostado de saber mais sobre o Alphamon e as conexões que ele tem com o Rei Arthur. Então, para todos vocês que gostaram, vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Alphamon, e do próprio Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Se você sabe mais curiosidades sobre esses assuntos, se você tem dúvidas, também deixa tudo aí nos comentários. Eu ou outros Digi Escolhidos vamos estar lendo e respondendo aqueles que eu achar devido, valeu? Então eu vou só pedir agora para encerrar, se possível, que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e cliquem no sininho para notificações. Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. É o começo de mais uma série. Espero que vocês estejam gostando bastante. Deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês, com certeza. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Digi Escolhidos. Tchau, tchau.